Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila Eduardo, eu sou psicóloga e lancei as inscrições da segunda turma de imersão do autoconhecimento feminino, que serão 4 encontros exclusivos via Zoom para a gente ter um momento de troca. Então, são vagas limitadas. E muitas mulheres que participaram do workshop gratuito e online, se você não assistiu, vai lá no meu Instagram para não perder esse conteúdo. Me perguntaram, Priscila, quais referenciais você vai usar? E eu quis fazer esse vídeo para poder mostrar um pouquinho o que eu vou usar de base para a gente poder fazer toda essa análise, todo esse suporte nosso teórico para você, mulher, trabalhar, entender a importância do seu autoconhecimento. Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai usar todos esses referenciais no seu processo, na sua travessia, tá? Então, a gente vai usar alguns livros da Margaret Atwood, aqui é o Ano do Dilúvio, e também vou utilizar o conto da Aya dela, as duas versões, né? Tanto o Conto da Aya, que é o primeiro livro, como os Testamentos também já está incluso, porque é um livro muito importante. A Margaret Atwood traz a nossa sensibilidade feminina, né? Sendo de uma certa forma bombardeada pelas questões sociais, né? Quanto que a moralidade, o quanto que o fascismo, né, atravessa a nossa condição de existência, o quanto que o machismo também atravessa esse lugar nosso que é único, né, que é o feminino. Então, a Margaret Atwood, principalmente no Conto da Aya, fala o quanto que é importante, né, a gente manter serena, firme, confiante naquilo que a gente acredita. E a nossa feminilidade, ela tem que estar muito bem alinhada com os nossos propósitos para a gente não deixar ser atravessada por essas questões sociais. E além disso, vou trazer 2 livros da Clarice, que é Paixão Segundo o GH, que foi importantíssimo para minha adolescência. Se você não leu esse livro, você tem que ler. Vou fazer depois um material complementar só dos livros da Clarice Lispector. E também o outro livro dela, né? Todos os contos. É lógico que a gente não vai conseguir ler tudo, mas 2 contos específicos aqui eu quero trazer para vocês conhecerem o trabalho dela e quanto que a gente pode compreender a literatura a partir de um processo nosso de resgate de quem nós somos, né? Ela traz muitos conflitos de relacionamentos, conflitos interpessoais e como que a gente vai lidando, né? Apropriando de todo esse conhecimento para a gente poder lidar na nossa sociedade. Além disso, quero trabalhar alguns livros da psicologia analítica junguiana. Vou trabalhar do Neumann, O Medo do Feminino, o quanto que é importante a gente compreender, né? Por que a gente tem medo desse resgate do feminino, medo de nos conhecermos, de tocarmos ali em quem nós somos. Então, tanto esse quanto o complexo de Cassandra, né? Vai trazer isso, esse descrédito social que ao longo, né, de todas as gerações a mulher foi ficando ali num lugar que ser quem você é um caso de histeria, se posicionar, ser diferente das outras pessoas é considerado como descrédito. Então, esse lugar de autoconfiança feminino, ele ao longo do tempo foi sendo confrontado, né? E hoje a gente vê a mulher mais sendo empoderada naquilo que ela acredita, mas porque perpassa por essas questões de rompimentos também sociais, de como que a sociedade nos vê. Então, são 2 livros importantes. Além deles, vou trazer também alguns aqui da área, de outras áreas. Esse aqui é do Viktor Frankl, fala da importância do sentido. Quem acompanha todo o trabalho dele sabe o quanto é importante a gente entender um pouquinho do sentido da nossa vida, né? Porque ele até fala, né? O sofrimento de uma vida sem sentido. E às vezes a gente vê as pessoas numa situação de sofrimento porque elas não encontram sentido. Então vou aprofundar um pouquinho nisso em uma aula específica. Vou trazer também como referência um livro que eu gostei muito e foi um dos livros mais lidos do mundo, que talvez você deva conversar com alguém, da Lore, que traz pra gente uma propriedade de compreensão da nossa relação com o trabalho, ela enquanto psicoterapeuta, mas aqui a gente estende para todas as áreas do trabalho, porque o trabalho nos afeta, eles nos atravessa, o quanto que está sendo difícil você lidar com o teu trabalho diariamente. Será que você está feliz no seu trabalho? Você está conseguindo lidar com as suas questões profissionais, pessoais? Ela também passa por um processo
terapêutico. Então é importante ver esse lado, né, de uma pessoa adoecida, né, de um curador ferido que está procurando psicoterapia. E é um alerta, né, para todos nós cuidarmos da nossa saúde mental. Também vou trazer a Ana Karenina, um recorte bem específico, né? É uma situação de suicídio, para a gente analisar também até qual é o nosso limite do nosso aprofundamento com as nossas relações, que às vezes fica tão ali enraizada, né? E a gente não tem tanta propriedade para ver e a gente chega no nosso limite. Então, tanto Ana Karenina do Tolstói quanto o Fausto do Goethe, né, faz a gente pensar sobre isso. São livros maravilhosos, clássicos, e faz a gente ter esse aprofundamento, né, das nossas sombras, que esse arquétipo que traz pra gente uma possibilidade de compreensão, que não tem como a gente não falar de autoconhecimento se a gente não se aprofundar em questões que vão trazer essa raiz, né, intergeracional, nossa raiz psíquica, que a gente entender qual ponto, né, que teve um elo ali que trouxe muito sofrimento. Então a gente precisa entender, pegar esses clássicos mesmo, por isso que eu quis resgatar esses livros. Além disso, vou trazer a Frida Kahlo. Aqui eu tenho o diário dela, o diário da Frida Kahlo, que traz como que nós, mulheres, podemos perceber na história de outras mulheres o poder da resiliência. Então, um livro clássico, todas as mulheres deveriam ter esse livro aqui de cabeceira, né? O diário dela, todo escrito, todos os rabiscos, e a gente compreender, né, que uma obra, quando a gente vê uma obra finalizada, antes disso teve muitos processos. Então, esse livro da Frida, realmente a gente compreendeu o processo, né? O quanto elaborar a dor também é um processo. O livro Mulheres que Correm com os Lobos, para quem me acompanha aqui, sabe que eu uso bastante, vou usar um conto dele específico para a gente elaborar toda essa gama de demandas que eu tô vendo do feminino. Então é um livro que vai fundamentar toda a nossa imersão e não tem como a gente aprofundar, mas entender para onde a gente quer chegar. Então por isso a última aula, né, que é o nosso último encontro, vou trabalhar algumas questões específicas da psicologia positiva, porque eu entendo, né, que a gente quer uma qualidade de vida, a gente busca pela felicidade. Então vou trazer aqui um ensaio, um estudo, esse aqui é filosófico, né, do Nicholas Witt, um breve história da felicidade, mas eu vou também trabalhando questões referentes ao perdão. Então aqui tem 2 livros que quem me acompanha sabe que eu sempre gosto deles, A Revolução, né, que falta na vida das pessoas realmente é o perdão, e O Poder Terapêutico do Perdão, da Adriana Santiago. Quando a gente fala de conhecer a gente mesmo, a gente também está entendendo da nossa relação com o outro. Então vou trazer realmente tudo que a gente quer aprender, que é sobre o amor, né? É o sentimento mais lindo que nós temos, mas é o mais difícil de lidar. É um livro da Bárbara Frederickson, que eu gosto muito, compreendo muito a importância dela, dos estudos científicos dela em relação ao amor. Também da Psicologia Positiva, da Ângela, que é um livro que fala sobre garra, sobre determinação, como que a gente pode ser mais confiante, como que a gente pode ter mais perseverança naquilo que acredita. Então não é simplesmente falar de motivação, mas é falar de garra, né? Ter paixão naquilo que a gente acredita, ter paixão e propósito naquilo que a gente quer desenvolver, quer pegar pra gente enquanto projeto de vida, né? Vou aprofundar essas questões enquanto propósito aqui no livro do Epiteto, né? Que ele fala da arte da vida, que é um manual clássico para virtude, felicidade e sabedoria. Vou trazer algumas partes aqui que são fundamentais para a gente compreender o que a gente está aqui buscando, né? O que a gente está querendo compreender na nossa relação com nós mesmos, com a nossa história. Então, ali tem outros livros atrás, mas eu não consigo trazer tudo nesse trabalho. Mas foi tudo muito elaborado, muito dedicado, com muitos recortes teóricos, né? Tanto do campo da psicologia analítica, psicologia positiva, literatura. Vou trazer arte com a Frida Kahlo, para a gente realmente entender por que a gente procura tanto esse conhecimento e às vezes a gente precisa aprofundar em quem já procurou também essa busca, né? Quem já passou por esse processo de autoconhecimento.
Então, todos esses autores vão ajudar a gente a pensar e refletir. Então, se você quer garantir a sua vaga, se você quer aprofundar em todos esses recursos teóricos que eu vou disponibilizar nesses 4 encontros, e tem mais bônus ainda complementares, né? Nessa segunda turma, vocês podem fazer as inscrições, estão abertas até o dia 15. Vou deixar o link aqui para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço.